Olá, eu sou Marcos Valério XR. No dia 27 de maio de 2021, publiquei recentemente um vídeo sobre terraplanismo, mas como eu espero ter deixado claro, o objetivo não era tanto uma refutação do terraplanismo em si, embora eu tenha sido meio que obrigado a fazer isso. Meu objetivo sempre foi falar do terraplanismo, mas como esse fenômeno de mídia, de rede social que nós temos hoje, mas como um fenômeno social em si, do que como uma doutrina que mereça ser analisada, que sinceramente não merece. Mas aí, para não evitar aquela situação onde eu faço uma análise sobre uma coisa, desprezando seu conteúdo, e ninguém me acusar de não estar dando alguma abordagem para esse conteúdo em si, eu publiquei aquele argumento ali que sozinho destrói por completo qualquer esperança do terraplanismo fazer algum sentido. Acho que aquilo ali resume bem a situação e mostra por que eu não vou perder meu tempo rebatendo argumentos terraplanistas. Assim como eu já parei por completo de fazer o mesmo com criacionismo. Eu fiz isso durante muito tempo, mas hoje eu já expliquei também que eu não discuto mais com criacionistas nesse sentido de ficar refutando os argumentos criacionistas em si. Mas me interessa analisar o fenômeno do criacionismo em si enquanto fenômeno social, um fenômeno de crenças, fenômeno de mentalidades, que é o meu foco de interesse principal. Então, enquanto mentalidade, o terraplanismo me interessa. Mas entrar numa discussão específica a respeito das suas especificidades doutrinárias, de como que ele pega as suas maluquices, não, isso eu não tenho o menor interesse mais em fazer. Também não é verdade que eu nunca tenha me dedicado a esse tema, mas eu passei por ele muito brevemente num texto que está no evo.bio, texto de 2001. Acho que é a primeira vez que eu toquei nesse assunto, onde eu estava distinguindo os 3 tipos básicos de criacionismo. Onde eu estava falando daquele criacionismo mais religioso mesmo, puro, né, mais original, que não está muito preocupado com qualquer questão de cunho científico. Aí eu contrapus assim ao criacionismo que pretende ser científico, né, que eu sempre coloquei o científico entre aspas, que é um criacionismo fundamentalista, literalista, e que se finge de científico para tentar se infiltrar no sistema educacional. E também um criacionismo intermediário, aquele que faz uma ponte entre eles. Eu distingui o criacionismo de terra plana, de terra jovem, de terra antiga. Falei sobre evolucionismo teísta, design inteligente, até involucionismo. E lá no finalzinho eu coloquei lá geocentrismo e terraplanismo, né? Eu falei que sim, existem organizações que defendem o geocentrismo ainda hoje. Expliquei lá inclusive o sistema ticoniano. Falei disso nos meus vídeos anteriores também. E falei brevemente do terraplanismo, inclusive da Flat Earth Society, que é uma organização, é da década de 50 ainda. Inclusive eu disse que, naquela época eu disse que não existia um site realmente articulado da Flat Earth Society original. Surgiram uns depois e surgiram umas paródias. Na verdade, naquela época existia mais gozação com esse assunto do que uma tentativa de articular o assunto em si de uma forma séria. E naquela época eu falei até que isso era compreensível porque, cara, por pior que seja design inteligente, criacionismo, ainda tem assim algum grau assim de espaço para você fazer uma manobra racional. Mas eu disse que é o seguinte, não tem como um indivíduo acreditar em terra plana e ser capaz de usar um computador para acessar a internet. O problema é que hoje, como utilizar computadores hoje qualquer imbecil consegue, né? Então de repente é isso que trouxe o terraplanismo à tona. Mas a questão é que eu dediquei muito brevemente a isso, fiz pouco caso e continuo fazendo. Mas por que diabos nós temos, em pleno século XXI, esse fenômeno aí, essa movimentação? E eu coloquei uma explicação alternativa, né, que eu adiantei naquele vídeo sobre o Ernesto Araújo, que convém aqui repetir. O propósito real é fazer com que pessoas que desafiam o establishment, pessoas que questionam a hegemonia midiática e todas essas coisas, sejam confundidas com imbecis. Então, quando você começa a falar, começa a apontar uma série de imposturas que várias dessas organizações por aí têm, essas organizações de caráter global, inclusive a Organização Mundial de Saúde, que quando você faz esses apontamentos, as pessoas vão te tomar por um terraplanista, um retardado mental, porque é eles que estão aparecendo como se fossem os legítimos opositores desse projeto globalista. A ideia é essa. O terraplanismo tem surgido como uma forma de você ridicularizar determinadas posições, de colocar algumas críticas mais sérias, mais ponderadas, algumas
percepções da realidade mais ousadas, que frequentemente são consideradas como conspiracionismo, você pega essas concepções, mesmo aquelas bem articuladas, e vai misturar tudo num saco de gato de retardado mental. E aí você desacredita qualquer tipo de movimento nesse sentido. E se você for pensar bem, isso é bastante intuitivo, né? Vivemos uma era onde não pega bem você simplesmente sair censurando as coisas escancaradamente. Até porque essa ideia de você censurar sempre passa uma noção, dá uma espécie de força a essas ideias que estão sendo censuradas, porque elas estão sendo silenciadas. E alguém pode dizer, não, tá vendo, estão querendo silenciar a verdade. Eles não podem confrontar a gente no diálogo racional. Você acaba dando aos apologetas dessas bizarrices um verniz superficial de razão, pelo fato de você não os confrontar diretamente. Até por isso também que eu tive que fazer aquele vídeo sobre terraplanismo, demonstrando por que ele é tão retardado. Então não cabe bem silenciar esse pessoal. Se não cabe bem se fazer isso nem mesmo com esses níveis mais bizarros aí de percepção de mundo, também não cabe bem você silenciar denúncias de fatos reais que ter ocorrido, que são concretos, que são demonstráveis, são facilmente verificáveis e que não interessam a uma série de setores aí que tem a hegemonia midiática e cultural. Então também não é bom silenciar, simplesmente proibir o pessoal de dizer essas coisas. Então a melhor estratégia é você tentar ridicularizá-los, é você tentar associá-los a essas posturas malucas aí. É claro que isso aí tem uma certa controvérsia, eu posso admitir, porque o terraplanismo tem um certo potencial próprio também de gerar, de se perpetuar, porque ele é tão ridículo que as pessoas gostam de falar nele, gostam de ridicularizá-lo. O que não exatamente acontece com algumas outras teorias bem mais plausíveis, por exemplo, como um geocentrismo. Como eu coloquei, você fazer uma defesa do geocentrismo hoje é perfeitamente possível, de uma forma matemática, extremamente coerente. Só que, como a maioria dos pessoal não é capaz de perceber uma matemática minimamente articulada, isso não vai ser tão popular, né? E você também não necessitaria de uma virada total na sua visão de mundo, em inúmeros aspectos, porque o geocentrismo em si, pressupondo uma Terra esférica, claro, ele ainda é compatível com a maior parte dos fenômenos observados pela nossa física atual. O terraplanismo não, é completamente incompatível com tudo. Por exemplo, uma teoria muito mais interessante, mas claro, bem menos absurda que um terraplanismo, mas ainda mais absurda que um geocentrismo, é a da Terra Oca. É uma teoria conspiratória muito interessante, de que dentro da Terra tem uma civilização, ou pelo menos grandes espaços para civilizações, se bem que aí também é bom distinguir duas modalidades, porque tem aquela modalidade de Terra Oca que apenas são grandes, gigantescas cavernas subterrâneas, né? Que na realidade existem, cavernas gigantescas no subterrâneo existem, em vários locais da Terra, mas essas teorias colocam que existem civilizações lá dentro, né? E tem aquela outra que não são simples cavernas, na verdade a Terra realmente é oca por dentro, e invertidos, lá dentro existe uma outra zona habitacional, mais ou menos como se viu nesse último filme do Godzilla, que ficou muito mal feito para você entender assim, como é que funcionaria o negócio, mas seria mais ou menos uma ideia parecida. E foi explorado já muito por alguns escritores de ficção, como o próprio Edgar Rice Burroughs. Ele explorou isso, tem alguns filmes que lidaram com essa questão, tem um quadrinho que foi famoso uma certa época, um quadrinho, o nome era O Guerreiro. Era um major, um piloto da Força Aérea Americana, que entrou para a Terra Oca pelo um acesso no Ártico. Inclusive faz parte dessa teoria dizer que existe esse acesso no Ártico para essa Terra Oca, e lá dentro tem uma civilização e ficava o sol no centro o tempo todo, assim, que aliás é bem absurdo, né? Porque o sol quente o tempo todo sem apagar em momento nenhum se tornaria um ambiente insuportável. Tanto que eu próprio, quando eu escrevi um conto de ficção científica a respeito de uma Terra Oca, que o pior é que eu não posso nem dizer qual é, porque na verdade a revelação de que o planeta é oco é no final, né? É meio assim que um spoiler, não posso nem dizer qual que é, mas está lá entre os mais de 30 contos e livros lá da seção de contos do meu site. Mas a ideia é que na verdade o Sol interno ele fica pulsando, né? Ele apaga e acende, então para se resolver esse problema mais termodinâmico. Por incrível que pareça, essa ideia de uma Terra Oca, onde você passa lá para dentro e fica invertido, isso não é absurdo. Cara, seria muito difícil você conceber
um processo de terraformação natural que resultasse nisso. Mas não é absurdo, porque tem que ser uma camada muito grossa, um planeta oco, mas com uma camada de alguns milhares de quilômetros de profundidade, assim, né? Tipo, sei lá, 2.000 quilômetros. Aí você teria que perfurar essa passagem toda e chega lá no outro ponto, você ficaria invertido, submetido a uma gravidade muito menor, né? Porque afinal você estaria sendo atraído diretamente mais por aquela massa que está sob seus pés, mas teria muita massa ao seu redor, atraindo no sentido contrário. Dependendo da distância que você colocar, a gravidade seria imperceptível, mas também teria outras formas de você, por exemplo, simular essa gravidade, como a própria rotação do planeta poderia aumentar a simulação gravitacional por força centrífuga. Então, e não é absurdo você conceber um Sol no centro se tiver uma concentração de gases inflamando, porque ele ficaria exatamente livre de qualquer atração gravitacional direta, uma vez que está no centro de neutralidade. Então, sim, não é absurda essa ideia. É claro, não é plausível de forma nenhuma, é muito difícil que isso fosse realidade, mas é com certeza incomensuravelmente menos bizarro do que terraplanismo. Aí me diz, por que uma hipótese dessa não é mais famosa? Existem teorias de conspiração que falam disso aí adoidados, sempre, e desde sempre teve. E por que isso aí não é tão popular quanto a da Terra plana, apesar de ser muito mais plausível, muito mais elegante e até muito mais fascinante? Cara, em parte pode ser porque o terraplanismo, ele sendo mais tosco, ele funciona como clickbait, né? E aí vem aquele problema sério, que na medida que você tenta ridicularizar, fazer brincadeira, você acaba popularizando inadvertidamente aquilo. Aí você divulga para 10 pessoas que riem e um leva a sério. E assim você acaba contribuindo para esse aumento dessa popularidade. Ao passo que outras teorias conspiratórias talvez não tenham esse potencial de ridículo a ponto de merecer essa atenção. Mas eu acho que também por si só não deve ser só isso. Acho que tem um motivo para que se popularize mais deliberadamente o terraplanismo, é para ridicularizar mesmo. Você não seria tão fácil você ridicularizar, por exemplo, um movimento como o da Terra Oca. Ele seria menos vulnerável, ele seria mais difícil de você ser refutado. Mas o terraplanismo não. O terraplanismo é aquele atestado de miséria mental que o indivíduo faz ao defendê-lo. Mas aí, e como é que funciona você apregoar essa ideia de terraplanista aos seus adversários ideológicos quando eles são inconvenientes? Vamos ver o caso concreto aí, bicho. Olha, Bolsonaro não é terraplanista. O governo Bolsonaro, eles não são terraplanistas realmente. Ernesto Araújo não é. Cara, pode ter um ou outro maluco aqui que seja, mas no geral não. A gente sabe disso. Mas eles são frequentemente chamados de terraplanistas, se não no sentido literal, ao menos por analogia. E como Bolsonaro tem de quebra a vantagem de ser meio que autozoativo, né? Então ele acaba ficando assim mais aberto para você fazer atribuir-lhe uma série de pechas bastante nada edificantes, né? Até porque ele mesmo não leva muito a sério. E com isso, o que você faz? Olha aquele negócio, Bolsonaro não tem razão porra nenhuma, é um imbecil. Mas em algumas coisas, algumas, muito poucas, o pessoal dele tá certo. Só que essas muito poucas coisas que estão certas não compensam a dimensão massiva de estupidez que eles acrescentam. Então o que acontece? Vamos pegar esse pessoal, dar-lhes voz, deixa eles falar e dar corda para eles se enforcarem para ver quanto eles são imbecis, e a gente desqualifica por tabela tudo aquilo que eles estão defendendo, mesmo aquelas coisas nas quais eles estejam certas. Mesmo quando a gente fala que sim, existe um movimento organizado, evidente, demonstrável, que pega insistentemente a desvalorização da vida humana, por meio de abortismo, por meio de feminismo. Toda uma teoria, um suporte midiático massivo de grandes organizações para apregoar essas insanidades das doutrinas de gênero. Tudo isso existe. Mas quem é que está falando nisso agora? A praga do bolsonarismo. Aí ele desqualifica toda essa crítica. Ou seja, ele peça esse desserviço, porque até a pessoa que tem essa percepção, como eu falei, que tem essa noção do que significa esse globalismo, que quer combater esse globalismo, se essa pessoa tiver um mínimo de bom senso, não vai querer se associar a essa corja. Aí ela fica numa sinuca de bico, você não tem o que fazer. Por exemplo,
essa questão da pandemia tem problemas aí sim. Essa tal de OMS meteu os pés pelas mãos em mais de uma ocasião, e não só isso, em vários outros aspectos. Ela deu suporte a algumas coisas questionáveis aí ao longo da história. Merece críticas. Agora, não essas exatamente que estão fazendo dessa forma. E ao assumir meio que essa liderança da crítica aos excessos do trato com a pandemia, esse pessoal acaba desqualificando essa crítica em si. Lembra que eu tive uma live com o Gustavo Golo, que faz uma série de críticas plausíveis a essa questão dessa gestão pandêmica, uma série de exageros. Não é absurdo que haja uma série de manipulações, mesmo nesse momento, que a gente esteja vendo esteja em operação um plano aí com outras intenções. Isso não é absurdo, mas fica impossível você abordar essa temática quando você tem um segmento do governo liderando um processo absolutamente idiota de questionamento. Você tende a ser atraído para esse lado. Fica difícil para mim tocar nesse assunto, com medo de ser confundido com bolsonarista. Nesse sentido, o terraplanismo funciona dessa forma, para que você consiga ridicularizar qualquer iniciativa de fazer uma crítica mais lúcida e mais séria a determinadas coisas, determinadas conspirações factuais que podem ser demonstradas, podem ser provadas, mas fica muito difícil você fazer isso sem ser confundido com esse pessoal. De uma certa forma, é aquele velho problema do conservadorismo, né? Por mais que eu mesmo me considere conservador em vários aspectos, eu sempre admiti que o conservadorismo é uma posição mais cômoda. É uma posição mais fácil de você manter, principalmente quando você tem um grupo de suporte, né? E ele frequentemente é muito burro. Ele, por falta de uma análise mais específica, mais detalhada, ele consegue frequentemente estar do lado certo, estar do lado da verdade, e mesmo assim não ter razão, porque ele não consegue articular racionalmente algumas posições. Estou falando no sentido geral, não estou falando dos grandes teóricos conservadores. Então você fica nessa situação assim meio que dramática. Por um lado você pode ter a verdade dos fatos ao seu lado, mas você não consegue defendê-las, você passa e você perde para os farsantes bem articulados. No caso do bolsonarismo é um pouco mais grave, né? Porque além de ser, sim, parcialmente conservador, é meio pseudo também, mas ainda por cima é liberal. Aí tem essa bizarrice do liberal conservadorismo neocon, que é ainda muito pior, porque já chega a ser contraditório. E aí fica mais vulnerável ainda a possibilidade, e gera situações completamente bizarras. Você vê só essa questão aí da pandemia. Você teve o Átila Yamarino, que está avisando desse negócio desde sempre. Se você for analisar tudo que o Átila disse, ele acertou em praticamente tudo, com algum grau assim de variação, uma certa margem de erro. Praticamente tudo que ele disse se efetivou. E está dizendo sistematicamente, desde fazendo lives quase toda semana, trazendo informações de alto nível de qualidade e acertando em tudo praticamente. E essa corja bolsonarista fica ridicularizando o cara, sabe com o que? Faz montagenzinha para sacanear, né? Fica falando besteira, tirando esses golpezinhos baixos para tentar ridicularizar, e acredita em imbecis como essa corja que está depondo na CPI, tipo essa Mayra lá, Capitã Cloroquina, que até que é bem articulada, mas se você observar um pouquinho mais, você vê que é outra farsante também. E até hoje leva a ser a praga do Osmar Terra. Talvez em grande parte é aquele problema, como a maioria das pessoas não sabe, não tem ideia de que raio que é uma teoria, né? Aprender o conceito de teoria em propaganda do IESB. Então esse pessoal às vezes não entende que a principal função de uma teoria é explicar as coisas. E que o seu principal mérito é a sua capacidade de fazer previsão. Mas como essas antas não sabem nem isso, então não são capazes de distinguir nem por que nós devemos levar mais a sério uma pessoa que acerta previsões do que um que só fala asneira e não acerta uma. Um que fica dizendo que a pandemia ia acabar lá quando não estava nem no começo. Ou uns outros malucos aí que às vezes você faz uma projeção até graficamente evidente em termos de curva, e o cara vai e faz uma projeção completamente maluca lá e erra flagrantemente e continua acreditando no mesmo modelo que ele está defendendo desde sempre. Às vezes porque o pessoal não sabe o que significa teoria, qual que é a função de uma teoria, qual a sua natureza. Para eles sei lá, é um chute, é uma opinião, qualquer boçalidade que eles dizem, eu acho que está no mesmo nível de uma teoria. Então, em grande parte é isso. Às vezes o pessoal não entende que o terraplanismo é absolutamente desqualificado, exatamente porque ele não tem poder explicativo nenhum
não tem poder preditivo nenhum, é um lixo em termos de concepção de universo. Mas o sujeito não sabe, não tem a menor noção do que deveria ser uma teoria, um modelo científico, qualquer coisa, então ele leva essas asneiras a sério. O movimento terraplanista e outras bizarrices por aí tem uma função. Eles cumprem um papel sujo de inviabilizar a discussão. E às vezes com consequências potencialmente trágicas. Por exemplo, vamos fazer um exercício mental bem ousado, bem conspiratório, que eu não acredito de forma nenhuma, mas que serve para uma ilustração. Imagina que fosse verdade que o diabo que a cloroquina funcionasse. Não tem como ser. É uma violação total dos princípios elementares mais básicos da nossa noção de saúde. Por quê? Porque existe um sistema imunológico humano capaz de se imunizar para uma série de doenças, mas normalmente são doenças bacterianas. Doenças virais são muito mais difíceis de serem confrontadas. E é para isso que existe vacinação. É por isso que não existe nenhum tipo de tratamento preventivo para gripe que funcione, nem para qualquer outra doença viral normal. Não funciona, não tem jeito. Não teria como ser diferente para a Covid, então isso é palhaçada. Mas vamos supor que funcionasse. Estou aqui meio que me arriscando aqui. Estou andando aqui nessa... Mas vamos supor que essa porcaria dessa cloroquina funcionasse. Vamos supor que existisse sim uma conspiração completamente maluca para deixar suas próprias populações morrerem, porque não querem usar a cloroquina, porque o planeta inteiro está preocupado em sacanear o Bolsonaro, então vamos deixar nossos cidadãos morrerem, vamos deixar nosso PIB despencar. As maiores empresas do mundo, acostumadas a lucrar fortunas, estão querendo deixar de lucrar só para sacanear a praga do Bolsonaro aí. Mas vamos supor que fosse verdade, que essa cloroquina fosse capaz de salvar vidas. Você percebe o quanto que o Bolsonaro se torna ainda mais miserável por ser um imbecil, por ser incapaz de articular uma frente minimamente lúcida para fazer esse confronto contra uma hegemonia mundial, porque se de fato tivesse um pingo de razão, ele teria o dever moral de fazer esse enfrentamento de uma forma mais clara. E no entanto ele coloca um bando de idiotas. Ele se cerca de incapazes, ele próprio é o incapaz, e com essa sua total incapacidade ele não seria capaz de fazer sequer esse tipo de enfrentamento. E a situação seria muito pior, porque da posição de um possível salvador, de alguém que poderia estar salvando milhões de vidas, ele se torna apenas mais um elemento a ridicularizar, a inviabilizar qualquer tipo de crítica estrutural séria a esse sistema. E por favor, cuidado, que eu tenho até com medo de alguém tirar trecho aqui, tentar... Não, cloroquina não funciona, isso é imbecilidade pura, isso não é uma questão de, meu ponto de vista de pesquisa tal, não, pensa, think, Mark, think, que nem disse o Omni-Man, pensa. Quem foi o país do mundo que mais usou cloroquina? Brasil. Olha o resultado aí. Se essa porcaria tivesse um grau mínimo de eficiência, a gente teria que ter um grau minimamente razoável de morte em comparação com outros países. E não, a situação é muito pior. Só não é pior ainda, em termos proporcionais, que a dos Estados Unidos, mas vai ficar. Os Estados Unidos, pelo menos, está na frente em termos de vacinação. E não, tem esses estudozinhos aqui ou ali que vislumbravam alguma possibilidade da cloroquina funcionar, eles já foram derrubados há muito tempo, não tem mais essa condição. O que está acontecendo agora no governo, em grande parte, porque eles já sabem que isso é indefensável, mas para tentar tirar o corpo fora, eles têm que provar que eles pelo menos realmente acreditavam nisso e estavam sendo bem intencionados, e não tendo a intenção deliberada de matar a população, como é o caso, já falei que é, para atingir uma tal de imunidade de rebanho que hoje nós sabemos que é fajuta, porque o vírus tem variações e eu conheço pessoas que pegaram o Covid mais de uma vez, então essa imunidade em si não funciona. E a gente sabe isso desde sempre, que doenças viróticas como a gripe, você não fica imune para elas em tempo definitivo. Você está sempre pegando, porque são mutáveis. A vacina existe exatamente para aquelas doenças contra as quais a gente não consegue se imunizar, especialmente, né? Não só, mas especialmente contra aquelas contra as quais nós não podemos nos imunizar de forma permanente. E contra a qual não existe nenhum tipo de tratamento prévio, não existe um remédio que você tome antes e te evite de pegar sarampo, cachumba, rubéola, por favor. Então, isso não é uma questão de opinião.
Não é uma questão de você ter um estudo aqui ou ali que diz o contrário. É uma questão estrutural básica. Não existe tratamento precoce para esse tipo de infecções virais. Nem para gripe, nem para pneumonia, nem para SARS-CoV-1, nem para H1N1, nem para gripe aviária. Nunca teve. Não ia ser agora para uma doença muito pior que viria a ter. E aí volto ao tema central. É pegando esse pessoal, dando voz a esse pessoal, a esses incapazes, a esses incompetentes, frequentemente, que acabam pela ignorância, pelo apego orgulhoso à estupidez, acabam se pervertendo a nível moral, que você vai associar uma série de elementos que deveriam estar sendo defendidos por pessoas mais lúcidas. Mas essas pessoas mais lúcidas, que têm até essa obrigação moral de denunciar essas coisas, ficam inibidas para não serem confundidos com esse bando de imbecis. É para isso que serve o terraplanismo. E tem executado um excelente trabalho no sentido de estigmatizar qualquer resistência real às posturas globalistas. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 27 de maio de 2021. Muito obrigado por sua atenção.